Gostaria de esclarecer que a nossa programação será gravada. Iniciaremos agora, então, a participação de todos vocês. Esclareço também que a gente tem aí 2 vídeos, né, que foram apresentados a vocês, um antigo e um atualizado, porque a partir de 2020 temos a honra de ter passado a contar como universidade integrante do Samsung Ocean Brasil, tendo, então, ao privilégio de passar a contar com a Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, na pessoa do professor Marcelo Nobel, que é o nosso coordenador, está aqui, será o nosso mediador dessa noite. Já já ele fala com vocês. Bom, gostaria de pedir que vocês se comuniquem conosco via chat, informando, se possível, de que cidade brasileira vocês nos acompanham e também se está tudo ok com a nossa transmissão, ok? Vamos, então, como eu disse, dar início ao nosso primeiro Ocean Innovation Talk. Escolhemos para essa apresentação o tema O papel da Unicamp, USP e UEA na inovação. Muito importante esclarecer a vocês que temos a honra e o privilégio de contar com ilustres convidados. Quero começar aqui apresentando a querida Ana Fratini. Ela é diretora executiva da Inova Unicamp, professora titular da Faculdade de Engenharia Química da Unicamp e bolsista de produtividade em desenvolvimento tecnológico e extensão inovadora do CNPq. Concluiu a graduação, o mestrado e o doutorado em Engenharia Química na Universidade Estadual de Campinas, Unicamp. Foi assessora da Pró-Reitoria de Pós-Graduação da Unicamp, diretora do Centro Pluridisciplinar de Pesquisas Químicas, Biológicas e Agrícolas também da Unicamp. Ela também foi chefe do Departamento de Engenharia de Sistemas Químicos da Unicamp, coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química e vice-presidente da Comissão Central de Pós-Graduação da mesma universidade. Foi membro consultor da Comissão de Avaliação da Área de Engenharias 2, da CAPES, e membro do Comitê Internacional da Área de Controle de Processos da International Association of Science and Technology for Development. É assessora DOT da FAPESP, CNPq, CAPES, MCT e também do MDIC. Seja muito bem-vinda, professora Ana. Daqui a pouco o professor Marcelo te chama. Que honra, que privilégio ter você aqui. Quero apresentar também o nosso convidado da USP, que é o professor Marcos Martins. Marcos Nogueira Martins é bacharel em Física pelo Instituto de Física da USP, onde também fez mestrado, doutorado e livre docência. Foi pós-doc do National Institute of Standards and Technology nos Estados Unidos. Pesquisa a interação de fótons e elétrons com a matéria. Foi diretor de pesquisa e desenvolvimento da Comissão Nacional de Energia Nuclear, representante do Brasil no Comitê Científico da Organização das Nações Unidas, ONU, sobre efeitos das radiações atômicas. Vice-diretor e depois diretor do Instituto de Física da Universidade de São Paulo, USP. Atualmente é coordenador da agência USP de Inovação. Seja bem-vindo também, professor Marcos. Teremos também, representando a Universidade do Estado do Amazonas, UEA, o professor e reitor da universidade, professor Reinaldo de Almeida Costa. Ele é reitor da UEA, doutor em medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, USP, mestre em cirurgia vascular pela Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, professor das disciplinas Clínica Cirúrgica 2, cirurgia vascular, cirurgia de emergência e trauma e telemedicina e também telesaúde na UEA. É professor também da disciplina Clínica Cirúrgica 2, cirurgia vascular, da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Amazonas, UFAM. Titular do Colégio Brasileiro de Cirurgiões e State Faculty do Programa Suporte Avançado de Vida em Trauma em Manaus, Amazonas. Também é membro titular da Sociedade Brasileira para o Atendimento Integrado ao Traumatizado, SBAIT, e da Sociedade Pan-Americana de Trauma. Esses, então, são os nossos convidados da noite, representando, então, as 3 universidades, Unicamp, USP e UEA.
Temos também a ilustre presença, muito obrigada, nosso parceiro, incentivador, professor Marcelo Nobel. É com ele que ficará a mediação deste talk, desse primeiro Innovation Talk. Professor Marcelo Nobel é professor titular de Física da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, onde também foi reitor de abril de 2017 até abril deste ano. Antes de assumir a reitoria da Unicamp, dirigiu entre agosto de 2015 a novembro de 2016 o Laboratório Nacional de Nanotecnologia. Ocupou outros cargos de liderança na Unicamp, entre os quais o de pró-reitor de graduação entre os anos de 2009 e 2013. O professor Marcelo Nobel graduou-se e doutorou-se em Física pela Unicamp. É fellow da Eisenhower Fellowships, da John Simon Memorial Foundation e da Fundação Lehman. Já publicou mais de 250 artigos científicos e 15 capítulos de livros. E, frequentemente, escreve também textos de opinião e de divulgação científica para jornais e também revistas. Professor Marcelo Nobel, quero passar a palavra para você para iniciar, então, a mediação desse nosso primeiro Ocean Innovation Talk. Boa noite, você está nos vendo e ouvindo bem? Sim, obrigado, Amanda. Queria aqui agradecer a presença de todos vocês, principalmente aqui dos nossos convidados e também de todos os participantes. Queria também agradecer aqui a presença do pessoal da Samsung, em particular aqui o Eduardo Conejo, o Giovanni, que sempre estão aí à frente deste projeto, que é o Ocean, né, que nasceu aí na Universidade Estadual do Amazonas, depois se expandiu para a USP, e nós somos o irmãozinho, uma caçula, né, do projeto, que estamos aqui começando este ano, e eu, assim que eu saí da reitoria, assumi a coordenação do Ocean aqui da Unicamp. E a gente teve, então, a ideia de começar esse novo projeto em conjunto com as 3 universidades, que é esta ideia de fazer o Ocean Innovation Talk. O Ocean, ele, como já foi explicado aqui nos vídeos, né, ele tem a ideia de realmente colocar a discussão aí sobre a inovação, o empreendedorismo, fazer trabalhos práticos nesse sentido, de programas de aceleração, pré-aceleração, de início, e também treinamentos de pessoal, né, para qualificar a mão de obra que é tão necessária nesse nosso país. Então, a gente tem aí diversos cursos de programação, internet das coisas, estamos planejando aí diversas atividades relacionadas com a indústria 4.0. Então, a ideia realmente é ter todo um conteúdo disponibilizado para a sociedade de forma gratuita e com a expertise e a ajuda das universidades, que, por enquanto, são 3, e espero que no futuro possam até crescer mais. Então, tivemos essa ideia de fazer estes eventos, serão uma vez por mês. A ideia é fazer aí numa quarta-feira, na metade do mês, mais ou menos, segunda quarta-feira ou terceira quarta-feira do mês, e iniciamos hoje. Esse é o primeiro Ocean Innovation Talks, e a gente teve a ideia, então, de justamente começar com as 3 universidades que participam, né, do projeto. A gente está testando todo o modelo, estamos testando a ideia, tivemos uma boa receptividade, provavelmente o pessoal vai aparecer, tivemos mais de 300 inscritos nesta primeira edição, e certamente é um assunto que vai, aos poucos, crescer. Então, eu queria comentar com vocês que a gente combinou uma dinâmica, vai ter uma fala de 10, 15 minutos de cada uma das universidades, depois a gente vai abrir para o debate. Quem tiver já perguntas, quem tiver qualquer ideia, quiser fazer comentários, temos o chat aí, eu vou estar acompanhando no chat, as pessoas vão poder perguntar, depois a gente vai abrir para pergunta, eu vou chamar, vou tentar compilar, a gente vai fazendo um debate aqui de uma maneira que seja realmente uma conversa informal, algo que possa trazer bastante informação para todos os participantes.
Bom, então, eu queria novamente agradecer a participação de todos vocês. Eu queria aqui comentar também, eu estou aqui recebendo a informação que o Victor Rodrigues, o presidente da FEGESP, está aqui com a gente também, queria cumprimentar. Obrigado, Victor, pela presença. E aí depois a gente vai aproveitar e ampliar aí, abrir a discussão. Queria, então, já dando início à nossa programação, convidar a professora Ana Maria Fratini, que é a coordenadora, a diretora executiva, né, aqui da nossa agência de inovação da Unicamp, para começar a falar, e depois a gente vai passar para o professor Marcos e para o reitor da UEA posteriormente, o professor Kleinaldo. Então, Ana, muito obrigado pela presença, já passo a palavra aqui para vocês. Se você quiser fazer alguma apresentação, acho que a maioria das pessoas já está, depois de mais de um ano e meio de pandemia, a gente já está acostumado com o Zoom, né? Então, mas se tiver qualquer dificuldade, a gente vai ajudando aqui também. Obrigado, Ana. Obrigada, Marcelo. Boa noite a todas e todos que nos acompanham. Boa noite, professor Marcos, Kleinaldo, das universidades USP e UEA. É um prazer estar aqui com vocês. Que papel difícil vocês me deram, né, Amanda? Falar para o ex-reitor que acabou de sair do cargo é realmente complexo. Mas vamos lá, vamos tentar estar à altura dele, né, do conhecimento dele. Eu sou engenheira química de formação, né, a Amanda falou, e eu passei de inventora, né, que eu trabalho com inteligência artificial, com controle, indústria 4.0, passei de inventora a gestora de informação há 2 meses. Então, eu estou na agência de inovação exatamente há 2 meses. Então, me perdoe, professor Marcelo, se eu cometer algum engano, mas vamos lá, vamos tentar deixar mais claro aí para o pessoal que nos acompanha o que é um pouco desse ambiente de inovação da Unicamp. Eu vou tentar colocar a minha tela aqui para vocês. Vocês enxergam minha tela? Sim, sim. Só se você quiser colocar em modo apresentação, acho que melhora, mas já dá para ver. Ótimo. Ótimo. Tentei colocar. Bom, tentar passar a ideia para vocês, né, do ambiente de inovação que nós temos na Unicamp e qual é o papel da Unicamp na inovação, na região e no Brasil, né? Como já foi apresentada, eu sou Ana Fratini, fiquem à vontade para me procurar em qualquer momento. Estou como diretora executiva da agência e isso faz apenas 2 meses, como eu havia falado, né? Bom, a Unicamp, ela é uma universidade que ela foi criada com o viés tecnológico, né, de aplicação. Ela foi criada há 50 e poucos anos, na década de 60, quando a região necessitava, né, de um ambiente de educação na área de medicina e principalmente também na área de telecomunicações, e quando começava a surgir a fibra ótica, etc., já havia o CPQD, e havia, então, uma demanda para que fosse criada uma universidade um pouco mais com pesquisas aplicadas, né? E nós tínhamos também aqui na região o ITAL, e o Instituto de Tecnologia de Alimentos e o Instituto Agronômico, que também eram muito fortes na área de alimentos. Então, por ter essa demanda, né, a Unicamp realmente sempre se diferenciou um pouquinho das outras, porque ela tem uma parte forte de pesquisas aplicadas, porque ela nasceu dessa demanda, né? Em relação à agência de inovação que nós temos no campus, na universidade, ela foi criada em 2003, ela já existia um escritório de patentes antes, e ela nasceu em 2003, vejam que ela é até anterior à lei de inovação, que é de 2004.
Então, a Agência de Inovação Inova é o núcleo de inovação tecnológica da Unicamp. E a nossa missão, né, é o estímulo à inovação e ao empreendedorismo, identificar oportunidades e promover atividades para isso, e sempre com o objetivo maior do desenvolvimento socioeconômico sustentado e ampliando a participação aí, o impacto do ensino, da pesquisa e extensão da universidade. Nós atuamos com 4 áreas principais. Então, dentro da agência, a gente tem uma área de propriedade intelectual, parcerias e projetos corporativos, que é a área de transferência tecnológica, a área do Parque Científico e Tecnológico, juntamente com a incubadora, e a área de relações institucionais em inovação e empreendedorismo. E o que é interessante da agência de inovação, por ela ter essas 4 áreas, elas são muito interligadas. Então, são coisas que se retroalimentam. Então, por exemplo, uma propriedade intelectual que um pesquisador de dentro da universidade nos comunica, vira uma propriedade intelectual, uma patente no INPI ou um programa de computador registrado, que pode passar a ser utilizado para licenciamento. Então, a área de parcerias pega essa tecnologia que foi comunicada, já faz um trabalho para prospectar empresas interessadas, sejam elas de grande porte ou empresas pequenas de base tecnológica, né, startups, ou propriamente spin-off, né, que surge da própria tecnologia da universidade, e criando, então, uma sinergia entre PI e parcerias, e que pode gerar também, surgir disso, como eu falei, pequenas empresas de base tecnológica que viram spin-off. Por outro lado, a própria spin-off ou uma startup, ela pode gerar tecnologia para escalar aquela tecnologia anterior, que tem um TRL mais baixo, ela vai precisar ampliar a escala, né, e deixar o produto um pouco mais pronto, gera uma nova tecnologia e gira toda essa roda aqui, então uma área vai realimentando a outra. E junto com tudo isso tem a área de relações institucionais e inovação e empreendedorismo, que onde a gente tem vários eventos, vários treinamentos em todas as áreas que são dedicados aos alunos da Unicamp e alguns eventos, inclusive, abertos ao Brasil inteiro. Bom, os principais indicadores aí da nossa universidade, né? Em 2020, nós fechamos com um portfólio de patentes de mais de 1.200 patentes. Então, ao longo de todos os tempos, acumulando, até 2020, nós tínhamos 1.212. Nós tínhamos 170 contratos de licenciamento dessas propriedades intelectuais com empresas vigentes, né? Já tivemos 170. E durante o ano de 2020, nós tivemos mais de 100 patentes concedidas pelo INPI e fizemos novos 64 pedidos ao INPI e com um número aproximado de 40 contratos de licenciamento assinados. Tudo isso num ano de pandemia. Então, a gente pode verificar que é bastante fluido o sistema, né? E, além disso, também a área de parcerias fechou 50 convênios de P&D assinados com empresas, né? A área de parceria nossas, ela faz essa ajuda ao docente para estabelecer os contratos de parceria, os convênios de parceria, e esses 50 convênios resultaram aí num total, em 2020, de aproximadamente 44 milhões, o que, sim, esse valor bastante abaixo do valor normal anual que a Unicamp detém. Isso foi por conta do enxugamento um pouco das empresas de óleo e gás, que aportam bastante dinheiro em P&D, elas seguraram um pouco em 2020, mas a gente espera que voltem com força total em 2021. Bom,
No Parque Científico e Tecnológico da Unicamp, nós temos 35 empresas instaladas. Dessas empresas, algumas são startups, né, empresas pequenas de base tecnológica, e algumas são empresas grandes, mas que têm algum convênio de P&D com a própria Unicamp. Então, ela pode ser uma empresa grande, pode estar no Parque Tecnológico, desde que ela precise, ela tenha uma sinergia com algum grupo de pesquisa de dentro da universidade. Então, nós temos 530 empregos diretos no Parque Tecnológico, 420 postos de trabalho em P&D, 13 convênios vigentes, né, só do parque, e que resultem em 5 milhões aqui assinados de P&D com a Unicamp só em 2020. Isso, empresas do parque. Esses são os prédios que nós temos, né? Nós temos 6 prédios, alguns mais antigos, como o prédio Vértice foi o primeiro da história. O LIB é o mais novo, é um espaço bem grande que nós temos, que foi gerado para inovação em biocombustíveis, mas ele já tem uma flexibilidade para outros tipos também de suporte a startups. Temos o anexo na Fazenda Argentina, nós estamos situados na fazenda que a Unicamp comprou, é uma terra anexa ao campus que todo mundo conhece, e tem esse prédio também, que já tem 2 empresas instaladas, e vários outros, inclusive o prédio das empresas incubadas. Bom, em relação às incubadas, as incubadas são aquelas que estão nascendo, elas estão sendo estruturadas. Em maio de 2021, eu pedi um levantamento, nós tínhamos 17 empresas incubadas no prédio da Unicamp, e nós tivemos agora um edital que acabou de ter aprovação, e temos mais 6 aprovadas nesse edital que devem iniciar as atividades em agosto. E dessas 17 que já estão incubadas, 6 são spin-offs. Então, a Especiarias Amazônia, aí professor da Amazonas, da Estadual da Amazonas, tem aqui Especiaria Amazonas, Bioácidos Tech, Kalamazoo, Undergil, Nova Bio e Singular Seeds. São 6 empresas que nasceram de tecnologias produzidas dentro da própria universidade, né? Então, por isso chamamos essas startups de spin-offs. Além disso, o nosso ecossistema total envolve mais de 1.000 empresas filhas, ou seja, são 1.000 empresas que, de alguma forma, os seus sócios passaram pela universidade. Pode ser um aluno, um ex-aluno, um funcionário, um docente, um pesquisador. De alguma forma, essas empresas nasceram de pessoas que já estiveram no sistema da Unicamp. Então, as mais conhecidas de todas são o iFood, o Quinto Andar e o Hospital Boldrini, o Centro Infantil Boldrini. Dessas empresas, nós temos que elas geram 35.000 empregos diretos e nós temos dela um faturamento de 8 bilhões anuais. Então, não é pouca coisa o montante, né, que vem dessas empresas do ecossistema. Todas estão na região de Campinas? Não, tem várias no Brasil inteiro, na região de Campinas por volta de 75%. Bom, quanto ao estímulo ao empreendedorismo inovador, nós costumamos fazer desafios, o mais importante deles é a competição de modelo de negócios, que a gente chama de Desafio Unicamp, que nós colocamos o portfólio de tecnologia, patentes, programa de computador e know-how à disposição de grupos de alunos do Brasil inteiro, para que eles escolham uma tecnologia e transformem essa tecnologia em modelo de negócios. Então, eles recebem mentorias, capacitação em metodologia de modelagem de negócios, os participantes são absolutamente apresentados ao empreendedorismo como opção de carreira, e é quase como se fosse uma pré-incubação de uma spin-off. Então, nós temos patrocinadores, que são as próprias empresas filhas, e são
empresas e aceleradoras do parque tecnológico. Então, o sistema se retroalimentando. Bom, casos de sucesso, né, que eu fui solicitada a falar. Então, eu vou mostrar aqui 3 casos de sucesso que puderam ocorrer a partir da Lei de Inovação de 2018. Então, por exemplo, transferência de tecnologia com cessão de know-how. Então, a universidade, ela tem uma política, a Unicamp tem uma política que já prevê que o conselho universitário, que é a instância máxima da universidade, ela pode fazer uma cessão de know-how, desde que ela entenda que isso é bom para a universidade. Então, um dos casos de sucesso que nós temos é a tecnologia de extração supercrítica de obtenção de compostos ativos da cannabis para a produção de medicamentos. Então, a pesquisadora responsável é a professora Mariângela Meireles, da Engenharia de Alimentos, e o ano de licenciamento foi 2018. Então, quer dizer, já em 2018, o Conselho Universitário encarava a cessão de know-how como uma coisa importante para a universidade. Bom, por que isso é importante? Porque também retroalimenta o sistema. Então, a partir de uma tecnologia que saiu de laboratório, eu tenho uma empresa, que é a Entourage, que pega a tecnologia, faz a escalabilidade e que faz pagamentos de acesso ao know-how para a universidade e também alguns aportes financeiros por etapa de sucesso que ela vai alcançando, além dos royalties quando houver venda de produto envolvido. Outra coisa importante que a Unicamp faz também é liberar o pesquisador que tem interesse em ser sócio de uma empresa criada a partir de uma tecnologia que nasceu no laboratório dele. Então, nós temos aqui um caso de sucesso, uma spin-off de sucesso com o professor Nelson Duran, do Instituto de Química, professor Wagner Fávaro, do Instituto de Biotecnologia, em que os dois foram responsáveis pela produção da tecnologia, pelo depósito da propriedade intelectual, e eles mesmos abriram uma spin-off. Não são administradores, não podem ser, mas eles podem, sim, ter a sociedade empresarial de base tecnológica na própria tecnologia que eles produziram. Então, esse caso aqui é um nanofármaco que apresenta atividade antitumoral para substituir outros fármacos de custo superior. Também outra parte que é mais de impacto social, licenciamento de software. Então, nós tivemos um pesquisador, que é o professor José Bassani, da Faculdade de Engenharia Elétrica e Computação, que a equipe produziu um software de gestão de tecnologia para a saúde, e esse software foi de um impacto muito grande para os hospitais, principalmente o ano passado, nós tivemos 35 licenciamentos desse software para hospitais, sem custo nenhum, vejam, não é cobrado nada para eles terem acesso a isso, simplesmente para melhorar a gestão desses hospitais, porque hoje em dia não são só médicos, o hospital conta com inúmeros equipamentos, e esses equipamentos têm que estar funcionando. Se não estão funcionando, eles têm que estar gerenciados para funcionar. Então, o que nós percebemos é que esse software, né, pelo retorno que os hospitais nos dão, eles nos falam, olha, o software permitiu que nós tenhamos controle, padronização e a possibilidade de obter informações rápidas para a tomada de ação estratégica dentro do hospital. Então, isso foi um caso de sucesso do ano passado, inclusive os pesquisadores foram premiados dentro da universidade. Então, são esses os pontos de destaque, né, que a gente tem dentro da Unicamp, além do que, recentemente, nós fizemos uma adequação também pela política interna da implementação das bolsas de inovação, que foi possível a partir da Lei de Inovação de 2018, a possibilidade de cessão de patentes, de know-how de patentes, a participação do inventor da Unicamp como sócio de spin-off, o licenciamento com cláusula de exclusividade, com dispensa de licitação, o que é muito interessante também. E a última inovação que nós estamos tentando fazer agora nós estamos fazendo estudos
para verificar se nós queremos, como universidade, realmente ter participação financeira da Unicamp em capital social de empresas. Então, seja diretamente ou por meio de usufruto de cotas ou ações. Então, isso está permitido pela Lei de Inovação e nós já estamos fazendo um estudo, até o final de 2021 a gente deve estar com isso concluído para ver se realmente vamos por esse caminho ou não. Marco legal das startups é um desafio, né? Foi promulgado agora em junho de 2021. Ele é muito bom porque ele realmente classificou o que é uma startup, né? Ele deu uma definição perfeita do que é startup. Outras coisas que surgiram foi a possibilidade de fomento à inovação por meio do Fundo de Participação Unicamp, que é isso que a gente está estudando, e por meio de compras também, direto de startups. Então, mas ainda a gente tem algumas dúvidas de como fazer isso, como vai ser a regulamentação. Então, a gente vai poder fazer uma compra por projeto e não por produto especificado. Então, a empresa mais inovadora em termos de projeto daquela compra, ela vai ganhar, e não necessariamente aquela que tenha um projeto pronto, um produto pronto mais barato. Então, isso também a gente precisa regulamentar e ainda é um desafio. Mas a gente acha que isso também vai fazer uma retroalimentação, ou seja, as startups dentro do parque vão poder vender os seus produtos para a própria universidade ou para qualquer órgão público, o que é uma grande injeção de dinheiro e a gente vê como muito positivo. Bom, fico à disposição de vocês, aqui está o meu e-mail, e a gente, da Agência de Inovação, reforça o reconhecimento do empreendedorismo inovador como ferramenta de desenvolvimento econômico, social e ambiental no nosso país. Obrigada, Amanda. Obrigada, Marcelo. Devolvo a palavra. Obrigado, muito obrigado pela apresentação. Só destacar aqui que o nosso Samsung Ocean, na Unicamp, fica justamente aí também naquele prédio, no Parque Tecnológico, que está aí dentro do ecossistema tão interessante de inovação. Então, agora eu queria passar a palavra ao Marcos Martins, da USP. Marcos, obrigado. Sim. Agradeço ao Ocean, ao Marcelo pelo convite. É um prazer estar aqui e quero cumprimentar a Ana Maria, Cleinaldo também, que são os participantes aí. Estou bem feliz de ter essa conversa, que é muito interessante. Eu vou falar aqui a minha apresentação, vou dar um contexto da USP, falar da estrutura da agência USP de Inovação, mostrar que a USP é uma universidade inovadora e empreendedora, tentar convencer vocês disso. E vou aí falar do que nós estamos fazendo nesse momento, que é um programa de institucionalização e formalização, fazendo um pouco daquilo que a Ana Maria contou agora no final, e que a Unicamp já está mais adiantada que a gente ainda precisa fazer a nossa política de inovação e tal. E, por fim, falar um pouco da parceria com a Samsung hoje. Então, a USP foi fundada em 1934, somos 5.400 docentes aproximadamente, com 37% de mulheres, falta aí um equilíbrio de gênero. Temos da ordem de 3.000 servidores, com um equilíbrio de gênero melhor já, 47% de mulheres, e 90.000 estudantes, sendo desses 30.000 de pós-graduação. Temos 335 programas de graduação e 264 de pós, boa parte desses com nota 7 na CAPES, distribuídos por 42 unidades na universidade, institutos, faculdades e tal. Temos 4 incubadoras e um parque tecnológico, eu vou falar um pouco mais disso mais para frente. E essas unidades todas estão distribuídas
em 7 cidades do estado de São Paulo, portanto, a USP tem uma certa permeabilidade por todo o estado. E é também uma universidade com forte extensão, né? Nós temos vários museus importantes na USP, centros de pesquisa e hospitais, incluindo o maior hospital acadêmico do país, que é o HC, da Faculdade de Medicina. Então, com relação à agência, como a Ana também já comentou, facilita a minha vida aqui, a agência é o NIT da universidade. Por isso, responsável por essas 3 atividades fim aqui, que é cuidar da propriedade intelectual da universidade, cuidar também da transferência de tecnologia, licenciamento de patentes e fazer convênios e tal, e fomentar o empreendedorismo. Para essas 3 atividades fim, nós temos uma atividade meio, que é a comunicação, que é uma atividade muito importante para que essas 3 atividades fins possam ser feitas adequadamente. E eu vou falar um pouco mais disso já já. E, finalmente, a gente tem os ambientes de Nova USP, que, na verdade, a gente tem um, por enquanto, que é o do campus de São Paulo, estamos fazendo outros 2 em São Carlos e Ribeirão, mas que, agora, que é uma novidade, eles fazem parte da estrutura da agência, eles ficavam fora da agência até recentemente, o que causava uma certa confusão, e agora eles fazem parte da estrutura da agência e a nossa intenção é que eles sejam os braços da agência, não só para fazer inovação, mas também para fazer a comunicação com os públicos internos, né, discentes e docentes, e o público externo, que são as empresas que procuram a universidade. As incubadoras aparecem aqui fora, porque a gente não faz a gestão das nossas incubadoras. Elas são geridas por empresas que são contratadas para isso, tem um convênio com a universidade. A gente cuida só da governança dessas incubadoras. E eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco. Então, falando da comunicação, a gente, em abril último, a gente lançou esse site, que é o Hub USP Inovação, onde estão todas as informações sobre empreendedorismo e inovação da universidade. E esses bullets aqui correspondem às várias abas que aparecem nesse site e que falam de iniciativas de empreendedorismo, né? Incubadoras, espaços de coworking, entidades de estudantis de empreendedorismo e por aí vai. As nossas incubadoras, que estão aqui, são 2 em São Paulo, uma no campus Butantã, que é a CETEC, que é a maior delas, e uma no campus da Zona Leste, que é a Habits, que é uma incubadora de cunho social. Esses números, entre parênteses aqui, correspondem ao número de empresas incubadas nas nossas incubadoras em 2020. Em Ribeirão Preto, a gente tem a Supera, que, além de incubadora, é também um parque tecnológico e que é um modelo de operação que eu acho que é o melhor deles. Ela está quase empatando com a CETEC, eu acho que já vai ultrapassar a CETEC. E a ExalcTech, que é em Piracicaba, no campus da Exalc, que é a nossa faculdade de agronomia. Vocês veem que ela é bem mais modesta que as outras, mas isso eu acho que é uma questão de tempo para mudar, porque nós estamos mudando o conceito de operação da ExalcTech, copiando o que foi feito na Supera, tornando lá também, fazendo um parque tecnológico e uma incubadora que seja mais de acordo com a pujança do agronegócio e com a importância que a Exalc tem nesse meio de agronomia. Então, acho que em breve ela vai estar com
muito mais incubadas por lá. Além disso, a gente tem também todas as iniciativas de pesquisa, desenvolvimento e inovação dentro da universidade, né? As Embrapis, que são 5, os Centros de Pesquisa e Engenharia da FAPESP, que temos 6, CEPIDs e NCTs, NAPs e centrais multiusuários, que são equipamentos que são disponíveis para uso por usuários externos. Além disso, nós estamos fazendo o levantamento de competências dos nossos docentes. E isso nós já cadastramos cerca de 2.200 docentes ativos, e além dos docentes sêniores, pós-docs e tal, tudo isso classificado por área de conhecimento e de uma forma que estão lá descritas as competências do docente, as tecnologias que ele domina, se ele tem laboratório, o que é feito no laboratório, o que não é, numa linguagem que é acessível pelo público externo, ou seja, não é aquela descrição que só o docente e o pós-doc que trabalha com ele que vão entender o que eles podem fazer. Além disso, a gente tem uma parte de educação onde estão todas as disciplinas que tratam de empreendedorismo, inovação, patentes, essas coisas para os estudantes. A gente já fez uma classificação dessas disciplinas, tanto as de graduação quanto as de pós-graduação, para falar quais são as iniciais, quais são as intermediárias e as avançadas. E agora está em produção uma outra aba que não está aqui ainda, porque está na versão beta, vai ser lançada em breve, que é a trajetória do empreendedor. Então, vamos ter as disciplinas classificadas, vamos ter como é que chama? As coisas, as entidades estudantis que podem ajudar os alunos que queiram empreender. Depois vamos ter uma parte de descrição de o que o empreendedor que quer ir, ele tem que saber do ponto de vista de levar a sua empresa, torná-la mais eficiente, procurar mentorias para melhorar a tecnologia, esse tipo de coisa. E, finalmente, a parte de financiamento, quais são os tipos e como que ele os consegue. Isso vai estar no ar em breve. E a gente tem também as propriedades intelectuais todas da USP classificadas lá por área tecnológica, disponíveis para serem descobertas. E as empresas DNA USP, que é algo parecido com as filhas da Unicamp, que a Ana Maria descreveu agora. Nós criamos essa marca recentemente, eu ficava sempre nervoso quando o Brito, quando o diretor científico da FAPESP, ele fazia as apresentações, ele punha lá as filhas da Unicamp e cutucava a gente da USP, dizendo por que a gente não tinha alguma coisa parecida. Bom, agora a gente tem 1.934 empresas já cadastradas, e essas empresas em operação, das quais 576 foram incubadas nas nossas incubadoras. O DNA USP tem o mesmo conceito que as filhas da Unicamp, né? Empresas abertas por alunos, ex-alunos, professores, ex-professores, por aí vai. Essas empresas são responsáveis por, no mínimo, 30 mil postos de trabalho e 16 bilhões de reais de faturamento em 2019. Isso é no mínimo porque a gente só sabe direito esses números dessas 4 empresas que são negociadas em bolsa e, portanto, tem que publicar esses dados. As outras empresas, a gente tem que garimpar os dados nos bancos de dados do Ministério da Economia. E quando você põe lá o CNPJ da empresa, você consegue saber em que faixa de faturamento aquela empresa está e em que faixa de número de empregados ela está. E a gente sempre pega o limite inferior daquela faixa, por isso que isso corresponde a um mínimo.
Além disso, a gente tem aqui a lista dos unicórnios que tem DNA USP. Dos 16 unicórnios que tem no Brasil, 7 são foram criados por alunos ou ex-alunos da universidade. Então, a USP, de fato, é uma universidade inovadora e empreendedora, e nós temos outros indicadores aqui. Esse aqui foi um prêmio do Web of Science. A USP é a universidade que mais publica em coautoria com empresas, que é um dos indicadores que são usados para verificar a colaboração universidade-empresa. E também nós temos o ranking de universidades empreendedoras, o RUE, que é organizado, foi criado, né, pela Confederação de Empresas Júniores do Brasil. E nas 3 edições desse prêmio, a USP ficou no primeiro lugar geral nas 3 edições. Então, a USP, de fato, é uma universidade inovadora e empreendedora, e eu costumo dizer que ela é apesar da USP, porque a USP tem um meio que é muito viscoso para os empreendedores e os inovadores. Ela torna a vida difícil desse pessoal que quer inovar e empreender. Então, o que a gente está fazendo agora é justamente institucionalizar e formalizar essa parte de empreendedorismo e inovação, para que isso possa ser feito com mais agilidade, com mais segurança jurídica e com mais transparência, para que as pessoas possam trabalhar com tranquilidade. Então, nós estamos fazendo a política de inovação, como a Unicamp já fez. Ela deve passar agora pelo Conselho Universitário na reunião de agosto. E estamos fazendo outras iniciativas que não precisam passar pelo Conselho Universitário, que são mais fáceis e que devem estar prontas agora no segundo semestre. Eu não vou dar detalhes disso, porque está tudo sub judice, né? Estão passando, a política de inovação já passou pela Procuradoria-Geral, mas esses 3 aqui estão na Procuradoria, portanto, sendo analisados. Mas o regimento da agência, que é para formalizar aquela estrutura que eu descrevi para vocês, todas as responsabilidades e tal, a política de investimento para que a USP possa investir nas startups criadas para explorar suas tecnologias na forma de participação societária, como a Ana também falou, que estão estudando na Unicamp. Isso a gente já fez o modelo aqui, está sendo analisado pela PG. E como a gente pretende que essas startups façam convênios com universidades para continuar desenvolvendo a tecnologia usando a infraestrutura da própria universidade, a gente está tratando de criar termos de conflitos de interesses, porque a gente vai ter a empresa do professor, que é o coordenador do laboratório, usando o próprio laboratório do professor, e a gente precisa cuidar para que isso não gere problemas que possam ser mal interpretados. Então, a gente está criando a base para que essas coisas possam acontecer sem problemas. Finalmente, falando da parceria da Samsung Ocean, a gente tem essa parceria desde 2015, inicialmente com o Ocean na Poli, e, a partir de 2019, no Inova USP, que é justamente no Cosmos, que é o ambiente do Inova USP para o empreendedorismo dos estudantes. E o Ocean fez um trabalho excelente lá, uma decoração toda bacana, um monte de computadores, de monitores, gadgets, um lugar muito atrativo para os estudantes. Pena que isso tenha acontecido imediatamente antes de começar a pandemia, né? O que atrapalhou aí o uso. Porém, a gente
se tornou digital e a parte de atuação, das linhas de ação, ensino de tecnologias e promoção ao empreendedorismo continuaram a todo vapor. Então, só para citar um caso, que é esse programa de novos negócios aqui, que tem uma série de atividades para formar o aluno empreendedor, né? Não vou entrar nos detalhes vários aqui, mas nós já tivemos 13 edições desse programa, com 90 startups que foram graduadas por esse processo e formação de 417 empreendedores. E esse ano é uma satisfação saber que a versão 2021, a edição 2021 desse programa, já é uma parceria que está representada aqui, né? USP, Unicamp e a Universidade Estadual do Amazonas, e tem 15 equipes já que estão espalhadas por todo o país que estão participando desse programa, que vai terminar agora no final de agosto. Então, é um programa muito bem sucedido. Além disso, tem os cursos e treinamentos que são abertos, como foi falado no começo. Eu não vou entrar nos detalhes aqui. A única coisa que eu sei daqui, graças ao meu relógio, é saber o que é um wearable. Fora isso, eu não entendo nada desses assuntos, mas sei que eles fazem muito sucesso entre os alunos. É isso. Muito obrigado. Espero ter mantido o tempo. Perfeito. Então, obrigado, Marcos, pela apresentação. Parabéns aí pelo trabalho. Vamos, então, agora passar ao reitor da Universidade Estadual do Amazonas, professor Kleinaldo. Excelente condução. Aproveitando aqui e fazendo as minhas interferências usuais, né, nos eventos virtuais, mas aproveitar enquanto o Kleinaldo está resolvendo o problema com a apresentação dele, para agradecer a professora Ana, professor Marcos, você, Marcelo, todo o time do Ocean, pelo esse excelente evento que a gente está tendo nessa primeira edição do Innovation Talk, e certamente seguir uma carreira aí de várias edições aí com bastante conteúdo altamente relevante. Então, mais uma vez, obrigado a todos. Uma satisfação enorme tê-los aqui e espero, como o Marcos comentou, que, infelizmente, o Ocean do Inova USP teve ainda muito pouco uso, né, devido à pandemia. O mesmo aconteceu com a Unicamp e espero que, em breve, todos nós a gente consiga encontrar e voltar a desenvolver também as nossas atividades presenciais de novo. Com certeza vamos manter o nosso ritmo no online, que se mostrou bastante apropriado, mas também vamos aí retomar e implementar novas atividades no presencial. Então, mais uma vez, obrigado e boa noite aí a todos. Agradecer aqui ao Samsung Ocean pelo honroso convite, agradecer ao professor Marcelo Nobel, agradecer a Armanda, saudar aqui a doutora Ana Fratini, doutor Marcos Nogueira Martins e todas as pessoas que nos assistem nesse momento. Agradeço o convite, falar sobre inovação, o papel da Unicamp, USP e UEA na inovação. Próximo, Amanda, por favor. Nós somos, hoje, a maior universidade multicamp do Brasil. Essa universidade está fazendo 20 anos e ela foi desenvolvida com o papel de levar a educação superior ao interior do estado do Amazonas. Nós temos hoje cerca de 25 mil estudantes de graduação e pós-graduação, com metade destes alunos localizados nos 61 municípios do estado do Amazonas, e a outra metade na capital. Então, hoje atendemos capital mais 61 municípios, a totalidade do estado do Amazonas, com cerca de 50 cursos de graduação e cerca de 15 cursos de pós-graduação. Ok. Um cuidado que foi necessário para que nós chegássemos a um ambiente de inovação foi aprovar, a partir de 2013, algumas resoluções no Conselho Universitário, próximo, que nos permitissem abrir esse ambiente na Universidade do Estado do Amazonas. O primeiro deles foi a criação da Agência de Inovação em maio de 2013.
Próximo. Próximo, Amanda. Próximo, Amanda. A incubadora de empresas, também publicada no mesmo ano, em 2013. Então, essas duas ações, a Agência de Inovação e a incubadora, a INWEA, nos permitiram avançar nesse cenário de inovação. Próximo. Lembrando que também naquele ano, a USP publicou uma resolução de conselho universitário permitindo a oferta de disciplinas totalmente em língua estrangeira, sobretudo em língua inglesa. E a Universidade do Estado do Amazonas, no mesmo ano, publicou uma resolução com o mesmo cenário, o que nos permite hoje receber professores de outras universidades estrangeiras e admitir a disciplina totalmente em língua estrangeira no nosso ambiente. Próximo. E aqui surge a política de inovação, propriedade intelectual e transferência de tecnologia na Universidade do Estado do Amazonas, também em 2013. Então, esses foram os 3 principais marcos que abriram o ambiente de inovação na Universidade do Estado do Amazonas. Próximo. Próximo, Amanda. A partir de então, nós começamos a trabalhar com a lógica de pesquisa e desenvolvimento, porque existe uma lei aqui no Estado do Amazonas que obriga que as empresas de tecnologia aportem recursos da ordem de 5% do faturamento em pesquisa e desenvolvimento nas instituições de ensino superior públicas do Estado. A partir disso, surge esse cenário de inovação na escola de saúde. Aqui nós temos o Centro Multiusuário para Análise de Fenômenos Biomédicos, CMABio, com microscopia eletrônica e de varredura. Próximo. Estão vendo aqui uma imagem de uma hemácia parasitada com malária. Próximo. Próximo, Amanda. É um vídeo, Amanda. Uma imagem. Voltar, Amanda? Ele rodou para vocês? Ok, para aí, Amanda, ok. Uma imagem que vocês estão vendo aqui, uma imagem tubular de um vaso em aumento em microscopia eletrônica. Estamos vendo aqui as hemácias empilhadas ao redor. Próximo. Próximo, Amanda. Este aqui é o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento, Universidade Aberta do SUS, Amazônia, que desenvolve recursos tecnológicos, software, para que as equipes de saúde, família e comunidade possam ser apoiadas por meio desses recursos. Produz também aqui, segunda opinião formativa por meio da telesaúde, em que nós podemos colocar essas segundas opiniões formativas na plataforma da Bireme. Próximo. É um cenário de inovação e tecnologia dentro da Escola de Saúde da Universidade do Estado do Amazonas. Próximo. Esse é um projeto apoiado, como os próximos senhores verão, apoiados pela Samsung. Aqui o Laboratório de Tecnologia em Saúde e Educação, Labtex, desenvolvendo novas tecnologias para ensino e aprendizagem. Próximo. Laboratório usando realidade virtual, o Gear da Samsung. Próximo. E aqui, ações na Escola Superior de Tecnologia, nas engenharias. Aqui é um hub de tecnologia e inovação, com várias áreas do conhecimento das engenharias, desenvolvendo projetos na área de inovação. Próximo. Existe aqui também uma área de incubação, e aqui é o Ocean Samsung. Existem 2 laboratórios Ocean fora da Coreia, um aqui em Manaus, na Universidade do Estado do Amazonas, e o outro na USP, na Escola de Engenharia. Próximo. Este aqui é uma outra área do Ocean, novo Ocean, que é o Ocean Lab, onde ficarão incubadas as empresas que participam dos editais da INWEA, da incubadora UEA. Próximo. E aqui uma outra modalidade, que são as carretas da Academia STEM. A proposta da Academia STEM é a atração de alunos de ensino fundamental e ensino médio para as engenharias, fixação, ou seja, diminuir absenteísmo, diminuir abandono de curso, diminuir retenção, e excelência, localizar, mapear os alunos com melhor desempenho e, naturalmente, aproveitá-los de forma mais concreta. Próximo, Amanda. Aqui é o interior de uma dessas carretas da Academia STEM, próximo, que serão levadas às escolas de ensino fundamental e médio,
E aqui o surgimento do próprio laboratório STEM, Science, Technology, Engineering and Mathematics. Ele está sendo finalizado esse ano, deve ser entregue à comunidade ainda este ano. E é um projeto que inclui outras universidades aqui do estado, no caso a Universidade Federal do Amazonas, UFAM, e o Instituto Federal do Amazonas, IFAM. Trabalharemos juntos dentro desse cenário, nesses 3 eixos, de atração, de fixação e de excelência. Próximo. Essa aqui é a maquete desse prédio que vocês estão vendo. É o que se propõe de arquitetura para esse... É um diálogo arquitetônico muito interessante dentro da universidade e que tem também um papel importantíssimo de atração de talentos, atração de alunos para esse cenário da Academia STEM. Próximo. É um cenário muito novo que a Samsung vem desenvolvendo na nossa universidade. Próximo, junto conosco. E aqui ações no Centro de Estudos Superiores de Parintins. Parintins é uma cidade que fica a 500 quilômetros de Manaus em linha reta, 1 hora de voo de jato, 1 dia de barco. Temos lá um centro de estudos superiores da universidade com cerca de 3.000 alunos, e lá surge um novo cenário de pesquisa e desenvolvimento e inovação, que é o OCARA, que tem um papel semelhante ao Academia STEM, sendo que ocorrendo como primeira oportunidade de avanço de inovação no interior do estado do Amazonas. É a primeira experiência. Então, essa é a proposta do OCARA. O projeto é esse que os senhores estão vendo, e a obra já começou com previsão de entrega até o final do ano. Então, é outra presença de pesquisa e desenvolvimento Samsung no nosso ambiente. A Universidade do Estado do Amazonas desenvolveu algumas ações no combate à Covid em 2019, também dentro de um cenário de inovação. Próximo. Os alunos das engenharias e da saúde produziram, próximo, 100.000 protetores faciais totalmente projetados, desenhados e impressos em impressora 3D na própria universidade. Trabalharam durante 6 meses, durante grande parte da pandemia, desenvolvendo esse resultado. Próximo. E aqui um protótipo de ventilador mecânico desenvolvido entre a Escola de Saúde e a Escola de Engenharia. Aqui vocês estão vendo as funções ventilatórias todas acontecendo no modelo de ventilador, que é um modelo de ventilador que hoje aproxima-se dos modelos comerciais que nós temos. Próximo. Totalmente desenvolvido em laboratório de inovação da universidade. Próximo. E aqui o protótipo sendo testado no laboratório de cirurgia experimental. Próximo. E aqui a governança da agência de inovação, vinculada à eficiência dos projetos, à conformidade da lei de inovação e lei de informática, às resoluções internas da universidade, confiabilidade e transparência, demonstrações financeiras, gestão dos resultados, e aqui a governança e gestão dos projetos. Próximo. Os projetos têm uma concentração muito grande na área industrial e nas chamadas áreas prioritárias do programa CAPTA da SUFRAMA. E, os senhores veem aqui o terceiro ponto de presença é na saúde. E aqui a gente vai ver a evolução dos recursos captados por meio dessa política de inovação da universidade que iniciou em 2013. Então, nós temos aqui, em 2013, a captação de apenas R$8 milhões. Chegamos em 2018, 2019, ao teto de quase R$100 milhões. E em 2021, até 30 de junho de 2021, já atingimos a marca de R$123 milhões captados em projetos de pesquisa e desenvolvimento por meio da Agência de Inovação e por meio da incubadora Universidade do Estado do Amazonas. Próximo. E aqui algumas empresas parceiras que trabalham conosco nesse cenário de inovação e nesse cenário de pesquisa e desenvolvimento. Temos aqui grande presença da Samsung no nosso ambiente, presença da Transire e diversas outras empresas trabalhando conosco nesse cenário. Próximo. Temos aqui, dentro do cenário de P&D, lei de 2004, lei de 2016 e o decreto 9.283 de fevereiro de 2018, que regulamenta esse cenário de pesquisa e desenvolvimento no âmbito da SUFRAMA e no âmbito do cenário de P&D na nossa região. Próximo. Uma universidade fazendo 20 anos esse ano, em agosto, e iniciando todo esse trabalho, esse cenário de ambiente de inovação desde 2013. Isso é o que nós tínhamos a apresentar às senhoras e senhores nessa noite. Muitíssimo obrigado.
Obrigado, professor Kleinaldo, obrigado a todos os apresentadores. Olha, é realmente incrível as possibilidades que temos, né? Nós temos aqui 3 universidades com perfis diferentes e com uma ação muito clara e direcionada na área de inovação. E eu acho que o próximo desafio, certamente, eu acho que é parte da ideia, né, desta conversa, é justamente buscar ideias e mecanismos para colaborar mais, né? Cada uma das ações, naturalmente, teve muito esforço interno, mas acho que todos sabemos aqui, concordamos, que para dar um próximo passo em qualidade, naturalmente, a colaboração é o melhor caminho, né? É colaborar para buscar sinergias interessantes nessa área. Então, eu queria comentar com vocês aqui, já tentando juntar. Eu não vou ler aqui as perguntas específicas, tem muita pergunta muito interessante, algumas já foram eventualmente até comentadas no chat, mas tem perguntas de vários tipos. Uma é um pouco mais prática, essa última pergunta aqui que apareceu, que é bem prática, sobre a questão aí de como fazer esse balanço, né? O próprio Marco já respondeu, entre o depósito de patentes e a administração do portfólio, que ele é bastante complicado. Na própria Unicamp, a Ana depois pode comentar, a gente tem feito aí um trabalho de não apostar tanto mais em patentes, né? Somente naquelas mais que realmente têm um potencial, porque é um custo muito elevado manter a patente. Mas tem outras perguntas aí que eu gostaria depois de juntar aqui e passar a palavra, principalmente no que se refere a que são agências de inovação em universidades. E então, de que maneira que a gente pode trabalhar no sentido de integrar mais, com a pesquisa, naturalmente, isso já está integrado, mas como integrar mais as ações de inovação com o ensino? Acho que essa é um desafio para todos nós. E a outra questão, como temos aqui gente de todo o Brasil, com diferentes realidades, uma sugestão prática, ou algumas sugestões práticas de como começar a criar essa cultura de inovação em lugares onde não existe essa cultura. De que maneira, digamos assim, pode-se começar a se incentivar essa cultura de inovação? Então, é um pouquinho... são diferentes visões aí, mas pensando no papel de uma agência de inovação dentro de uma universidade. Então, eu queria aqui comentar que a gente colocou um teto aproximado aqui para as 20h30, para a gente não passar muito tempo, né? A nossa experiência aqui com eventos online é que não funciona, o pessoal vai saindo, nós temos, então, um teto aqui mais ou menos até 8h30, ele não é absolutamente fixo, mas a gente não quer passar demais, porque é o compromisso que a gente fez com os nossos convidados também. Então, professora Ana, por favor, se quiser comentar. Obrigada, Marcelo, obrigado aos perguntadores do chat. Bom, são várias perguntas, né? A respeito do portfólio, né, realmente ele vai ficando caro ao longo do tempo, né? As patentes depositadas que já foram concedidas, elas são muito mais caras do que um depósito recém-efetuado. Elas chegam assim a ter uma relação de 10 vezes mais, se não me engano, do valor da patente recém-depositada. Então, aquelas patentes de 10 anos que estão ali, que não conseguiram ser licenciadas ainda, elas se tornam um custo muito grande para a universidade. Então, por outro lado, elas passam a constituir o patrimônio da universidade, né? É um patrimônio intangível, mas é um patrimônio. Então, o que a gente está tentando fazer na Unicamp é gerar uma metodologia para que essas patentes possam ser colocadas em domínio público. Mas, para isso, precisam várias etapas e volto a dizer, precisa regulamentação para poder ceder esse direito de uso da patente, né? É como se fosse uma doação,
né? Como, já que ela virou patrimônio da universidade, eu preciso de toda uma regulamentação para poder doar esse patrimônio que não serve mais à universidade. Mas sim, ela é um custo muito grande para quem tem um portfólio grande, né? Em relação à pergunta de como aproximar a inovação ao ensino de graduação, nós estamos fazendo algumas atividades junto às empresas júniores. E esse é um pessoal que é bastante ativo, né? Mas que, por outro lado, pelo menos dentro da Unicamp, a gente percebe que começa o ano com muito gás e nos procuram muito, às vezes até cobram da gente, né? Da gente, a agência de inovação, muita coisa, e ao chegar no final do ano, muda a diretoria e começa tudo de novo a cobrança. Então, há uma certa imaturidade ao lidar com isso nas empresas júniores, e é isso que a gente está tentando organizar para que ocorra de uma forma mais organizada dentro da universidade. E o outro ponto é o que está acontecendo, pelo menos na Unicamp, e acredito que nas outras também, é a curricularização da extensão. Esse eu acho que é um viés que a gente pode aproveitar. Ou seja, se a gente conseguir criar alguma atividade de empreendedorismo que o aluno possa cumprir ao invés de uma disciplina teórica, e isso valha como crédito para ele, a gente vai estar dando um incentivo, um apoio para que ele navegue nesse mundo. Então, são os próximos passos que a gente está tentando estudar para fazer essa aproximação, uma vez que com a pesquisa já existe naturalmente, né? Inovação e pesquisa andam juntas. Então, acho que é isso, professor Marcelo, devolvo a palavra. Obrigado. Professor Marcos, quer comentar? Marcos? Esqueci de ligar o microfone. Eu vou comentar a primeira questão de patentes, né? A USP tem um portfólio de patentes grande, custoso e inútil. E eu já me debati enormemente com a Procuradoria-Geral, porque eles encaram propriedade intelectual, eles prestam atenção no primeiro termo, propriedade, né? Como se fosse um pedaço de terra que você não pode abrir mão, porque aquilo é um patrimônio da universidade. E a tentativa de passar isso para os inventores, por exemplo, foi frustrada também porque a interpretação da Procuradoria é que, uma vez que você passe aquilo, os inventores têm que pagar os custos que a universidade teve em manter aquela API até o momento, e depois de alguns anos isso se torna impraticável. Então, eu resolvi desencanar disso e atacar o problema pelo começo. Ou seja, a gente está criando um procedimento agora que a gente, quando o inventor vai lá depositar, a gente está preparando um documento que ele vai assinar que, se aquela propriedade intelectual não for licenciada num prazo de, 3 anos, a USP passa aquilo para ele e ele tem que arcar com os custos ou vira domínio público. E para não ter esse problema no futuro, ou seja, para ir diminuindo os gastos no futuro. Com relação ao assunto de tornar o empreendedorismo algo mais presente para os alunos, isso depende muito da unidade, né, da escola, da faculdade que o aluno está. Tem as faculdades de engenharia, as faculdades de economia e administração, em geral, esse assunto já é parte do currículo dos alunos. E isso depende muito das pessoas, né? Eu sou do Instituto de Física da USP, aqui de São Paulo. E tem um Instituto de Física em São Carlos.
O Instituto de Física de São Carlos é altamente inovador e empreendedor, enquanto o Instituto de Física de São Paulo é quase nada. Tem alguns docentes que trabalham com isso, mas são a exceção. É o oposto em São Carlos. Isso foi por conta da criação de São Carlos, os professores que estavam lá quando começou, e eles criaram essa cultura e o negócio deslanchou. Mas o efeito inveja, ou, sabe, aquela coisa de olhar para o gramado do vizinho e achar mais verde, faz com que os alunos prestem atenção nas oportunidades que alunos de outras faculdades têm. E eles se mexem em relação a isso. Então, uma das coisas que a gente fez na USP para melhorar isso foi criar disciplinas de empreendedorismo que são da pró-reitoria de graduação, não são de unidade nenhuma. Porque muitas vezes não tem vaga, o aluno quer se matricular, aquela unidade não deixa para aluno de fora, ou dá 2 vagas só. Então, a gente tem disciplinas de empreendedorismo que são da universidade. E aí todos os alunos têm acesso àquela disciplina e podem fazê-las. Então, é uma forma de atrair os alunos também. Essas iniciativas como o Ocean, por exemplo, são importantes para criar essa cultura de inovação, porque os alunos vão atrás. E são eles que fazem pressão para que essas mudanças aconteçam. Na USP, não é por falta de disciplina de graduação ou de pós-graduação que os alunos não fazem isso. Tem 203 disciplinas de empreendedorismo lá. É um excesso. Algumas não são dadas há muito tempo. Mas eu acho que o caminho é por aí, é atrair os alunos e fazer com que eles se movimentem para mudar as coisas numa certa direção. Obrigado. Muito obrigado, professor Marcos. Professor Kleinaldo? Não, professor. Quer comentar sobre essas questões aí do empreendedorismo, da participação dos estudantes? O professor Marcos colocou uma questão muito clara aqui. Aqui, agora mesmo, eu tinha visto uma mensagem de um colega daqui da universidade que nos acompanha, falando da questão da necessidade de colocar disciplinas de empreendedorismo em todos os cursos, em todos os cenários. Eu penso que essa nem é a maior questão. Acho que a maior questão é manter um intensivo contato com alunos para que essa noção de empreendedorismo possa, de fato, acontecer na universidade. O investimento vem sendo feito e ele é um investimento vultuoso. A grande pergunta é como é que isso se converte em interesse dos alunos para vir para o ambiente de inovação. À medida que esse cenário já começa com docentes que têm interesse na inovação. Então, ele surge já de uma base de interesse. Mas como é que isso se perpetua, como é que isso avança e como é que isso permeia o ambiente de inovação para os estudantes? Eu acho que essa que é a chave da coisa. Por exemplo, esse modelo do STEM é um modelo muito interessante, porque começa a captar novos cérebros, começa a captar pessoas com interesse para esse cenário, despertar interesse para esse cenário, e a partir daí a gente começa a ter um cenário novo de inovação dentro da nossa universidade, que não está focado exclusivamente nos docentes que nós temos, mas qualificando alunos e que mais adiante serão egressos nossos e que irão ampliar esse cenário de inovação ao longo dos anos. Um exemplo disso, esse slide que os senhores mostram das 2 universidades mais antigas, no sentido das empresas filhas. Então, esse cenário é um cenário que precisa ser valorizado, precisa ser trabalhado, e ele surge no dia a dia das escolas. Então, eu penso que o cenário maior não é, como disse o professor Marcos, ampliar a oferta de cursos de empreendedorismo na universidade, mas é fortalecer esse cenário no dia a dia da atividade. À medida que a gente consegue tornar a pesquisa como uma atividade desejável dentro da universidade e fazer avançar, isso vai ocorrer naturalmente. Penso que esse ambiente de inovação ele começa a ocorrer naturalmente. Aquelas pessoas com interesse na inovação, no desenvolvimento, elas estarão certamente dentro desse cenário nos próximos anos. E o papel da universidade é tentar manter com clareza esse ambiente como um ambiente de vitalidade, um ambiente atrativo, um ambiente que traga cada vez mais para perto estudantes com interesse nesse cenário.
Muito bom. Bom, infelizmente, estamos chegando aqui no nosso limite de tempo. A gente aqui está começando uma experiência, né, dessas conversas. Tem as grandes desvantagens que o professor Kleinaldo acabou de comentar. Realmente, eu estou cada vez mais convencido também de que o grande aprendizado nas nossas universidades é o ambiente, né? A gente tem aqui, está sentindo essa falta desse ambiente universitário, do dia a dia, que a gente vive e vivencia. O conteúdo é possível de acontecer, mas via remota. Mas aqui a gente tem uma grande vantagem, né, desse tipo de ação que a gente está fazendo, essa conversa, que, como estamos fazendo aqui, tem muita gente hoje participando aí do Amazonas, de Manaus, né? A gente teria, eu imagino aqui um custo de juntar essas 80 pessoas que estão nesta sala virtual, né? O custo que seria em termos de recursos e de tempo, né? Para a gente fazer esse evento presencial. A gente está com a participação, vimos aí no chat, de pessoas de todo o Brasil. Então, a gente tem uma oportunidade interessante de criar estes cenários aqui de mais discussão, mais aproximação e mais discussão em termos desses assuntos tão importantes e relevantes para o nosso ambiente. E eu queria aproveitar o momento para parabenizar as 3 universidades pelo trabalho que têm feito e, naturalmente, a Samsung e o Ocean, especificamente, pelo apoio que tem dado a estes ecossistemas de inovação. Então, com isso, queria agradecer e passar a palavra à Amanda, que vai fazer aqui o fechamento das nossas conversas, anunciando também as próximas e um pouco mais o que temos pela frente. Obrigado a todos. Obrigada, professor Nobel. Bom, em nome, então, de todo o time Samsung Ocean Brasil, mais uma vez eu gostaria de agradecer aos nossos convidados de hoje, professora Ana Fratini, professor Marcos Nogueira Martins, professor Kleinaldo Costa, representando aí, respectivamente, essas 3 grandes universidades brasileiras, Unicamp, USP e UEA, Universidade do Estado do Amazonas. Quero dizer a vocês, mais uma vez, como o professor Marcelo Nobel lembrou, que estamos iniciando com esse talk as nossas edições Innovation Talks. Então, vocês fazem parte desse primeiro Ocean Innovation Talk, fizeram história, entraram para a história do Samsung Ocean Brasil, participando, não é, professor Nobel, desta primeira edição. Que bom poder contar com vocês, com a participação de vocês, que bom que vocês trouxeram aí tantas experiências, tantos exemplos, tantos fatos inspiradores para quem nos acompanhou nesta edição. Quero agradecer também a participação de todos aqui. Chegamos aí a uma marca muito positiva de participantes, então que bom que você esteve aqui conosco. Mais uma vez agradeço aí ao time Samsung, sendo representado aí pelo Conejo, pelo Giovanni, obrigada pelo incentivo de sempre. Marcos, me dá um apoio aí que eu preciso fazer aquele merchan, não posso deixar de falar que todos os meses nós temos uma agenda nova e inédita de cursos. Fiquem ligados, hoje é dia 14, até o dia 28 você já pode conferir no site oceanbrasil.com ou em um de nossos perfis nas redes sociais, toda a programação já para o mês de agosto. Fica ligado. Infelizmente, as nossas vagas são limitadas. A gente está com toda a nossa programação online, aberta para todo o Brasil, programação de altíssima qualidade com os professores dessas 3 instituições brasileiras, Unicamp, USP e UEA, e também com programas em curso, como também lembrou o professor Marcos Martins. Estamos aí rodando alguns programas aí de pré-aceleração, de incentivo ao empreendedorismo. Bem em breve, já agora no segundo semestre, teremos novidades para os nossos empreendedores, para quem quer se aprofundar aí em uma das nossas trilhas oferecidas, em uma das nossas áreas ofertadas pelos nossos programas. Lembrando que o Samsung Ocean está presente no Facebook e no Instagram, com o perfil Samsung Ocean Brasil, e no LinkedIn também, com o perfil Samsung Ocean. Você pode acompanhar em primeiríssima mão todas as nossas informações
que elas estarão lá sempre atualizadas nas nossas redes sociais, no site também. E para se inscrever em uma das nossas programações, basta acessar a aba online dentro do nosso site ou através do nosso app Samsung Ocean, disponível na Play Store gratuitamente, tá bom? Obrigada, Marcos. Pode interromper aí essa projeção. Quero já dar um spoiler para vocês. No mês de agosto, como eu disse, né, teremos uma nova edição do Ocean Innovation Talk. Olha só, professor Marcelo, me permita, vou deixar esse spoiler. Para quem gostou, curtiu a nossa programação, já fica atento, porque no dia 11 de agosto, também às 19 horas, horário de Brasília, nós teremos uma nova edição do Ocean Innovation Talk. Vamos falar sobre a trajetória das startups unicórnio. Uau, vai ser um tema incrível, né? Eu vou falar mais, a gente vai ter aí uns convidados que já estão com presença confirmada e são André Penha, CTO do Quinto Andar, Rosana Fernandes, cofundadora da Baita Aceleradora, Daniel Bergamasco, editor da GQ Brasil e autor do livro Da Ideia ao Bilhão. A moderação será do professor Marcelo Nobel, nosso coordenador da Unicamp, do Ocean Unicamp, perdão, a mediação com o professor Marcelo Nobel e a apresentação ficará comigo, Amanda Mota, jornalista e também professora pesquisadora aqui do Samsung Ocean em Manaus. Mais uma vez, muito obrigada. Continuem conosco em nosso site e nas redes sociais e a gente espera por vocês nas nossas programações, ok? Muito obrigada, boa noite a todos e até a próxima. Tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Obrigado pela presença. Boa noite, pessoal.